Questão do dia no Estude Matemática. Dessa vez eu escolhi uma questão do IME, Instituto Militar de Engenharia, caiu no vestibular de 2018, questão de número 2, está na tela para você. Seja x um número natural maior que 2. Se a representação de um numeral n na base x é 1041 e na base x menos 1 é 1431, então sua representação do numeral n na base binária é 5 alternativas e corremos para o abraço. Questão bacana essa, questão legal inclusive para aqueles que pensam, é claro, em cursar ciência da computação, análise de sistemas, informática. Para essas pessoas, seguramente, esse conceito de base é um conceito mais natural, né? Especialmente em se tratando de base binária, a base dos bits e a base dos bytes. Vou falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Mas vamos para o quadrinho. Muito bem, gente. Antes de mais nada, que história é essa de base? Tá? Eu faço questão de registrar para vocês o que isso significa. Desde muito cedo, quando a gente começa a estudar matemática e começa a construir na nossa cabeça a noção de quantidade, o conceito de número e mais tarde o conceito de número decimal, fracionário, a gente trabalha, como eu acabei de dizer, me traindo de certa forma, a gente trabalha com a base 10. A gente trabalha com a base 10, né? A maioria das pessoas tem 5 dedos na mão direita, 5 dedos na mão esquerda. Imagino eu que tenha sido esse o motivo que justifica, de certa forma, o uso, né, de uma base 10 como a nossa base padrão. Mas fato é que o nosso cérebro está muito acostumado a usar essa base e a gente não pensa muito no que isso significa. Quando eu escrevo, por exemplo, o número 3.462, eu tenho noção dessa quantidade, 3.462, o que eu não paro para pensar em como essa quantidade assume esse significado na minha cabeça, adquire esse significado. A gente só tem 10 dígitos para trabalhar, e são sempre os mesmos 10 dígitos, se vocês pararem para pensar. De acordo, porém, com a posição que cada um desses 10 dígitos, de 0 a 9, ocupa em um número que eu estiver expressando, o seu valor vai mudar. Ou seja, nem sempre um 3 é um 3, às vezes um 3 é um 30. Às vezes um 3 é um 300 e às vezes um 3 é um 3.000. E de novo, a gente não pensa nisso, porque a gente está muito acostumado com essa ideia de base 10, enfim, com essa ideia de expressar os números e falar em dezenas, em centenas, em milhares, em unidades. A gente faz isso naturalmente, lógico, à medida em que essa sempre foi a base que a gente usou. Aliás, que história é essa de base? Por que a gente fala em base? Por que eu agora estou falando em base como se esse conceito fosse natural para vocês? Pelo seguinte, toda vez que eu expresso um número como esse, aqui eu tenho o milhar, aqui eu tenho o milhar, aqui eu tenho a centena, aqui eu tenho a dezena, como a gente aprende lá no ensino fundamental, e aqui eu tenho a unidade. Toda vez que a gente se refere a cada uma dessas posições, a gente está indiretamente se referindo, mesmo que a gente não se dê conta disso, a gente está indiretamente se referindo a uma potência de 10. Por isso, decimal, por isso, base 10. Observa bem, quando eu escrevo esse 2 aqui, não vou começar por ele, vou começar pelo milhar. Quando eu escrevo 3, esse 3 aqui, na verdade, não é bem 3. Esse 3 aqui é 3 vezes 1000. Faz sentido? Afinal de contas, ele está na posição do milhar. E fica implícito quando eu leio o número que ele não vale 3, nem 30, nem 300, que ele vale 3.000. Da mesma forma, esse 4 aqui não é 4. Esse 4 aqui é 4 vezes 100. E esse 6 aqui também não é 6. Não é 6, ele é 6 vezes 10. E esse 2, por sua vez, por incrível que pareça, é o único que vale exatamente o seu valor de face. Mas para padronizar, vou escrever ele como 2 vezes 1. E eu quero que vocês entendam que quando eu escrevo 3.462, na verdade, eu estou escrevendo 3 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 2 vezes 1. Isso tem nome, inclusive, na matemática. Isso aqui a gente costuma chamar de notação expandida. Quando a gente expande o número de modo a revelar as potências de 10
que lhe compõem na forma de uma soma de produtos, né, de coeficientes, que correspondem aos dígitos do número por potências, nesse caso, de 10. Então, quando eu escrevo 3 vezes 1000 mais 4 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 2 vezes 1, eu posso decidir, a partir desse momento, usar exclusivamente a base 10 para expressar cada um desses valores em que eu encostei os dígitos e, portanto, 3 vezes 1000, na verdade, pode ser reescrito como 3 vezes 10 ao cubo. 3 vezes 10 ao cubo. 4 vezes 100 pode ser escrito como 4 vezes 10 ao quadrado. 6 vezes 10 pode ser escrito como 6 vezes 10 na primeira potência. Afinal de contas, 10 é a mesma coisa que 10 na primeira potência. E, finalmente, 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2 vezes... Ora, 1 é 10 na zero. E observa que eu dei esse migué aí no 1 lá na ponta direita só para poder revelar o meu número de ponta a ponta como uma soma de produtos de dígitos por potências de 10. Todo número, sem exceção, que a gente expressa usando os dígitos né, no nosso cotidiano, digamos assim, os números que estão impressos no jornal, os números que estão nas tabelas de preço, nos supermercados, todos os números podem ser submetidos a essa expansão. No mundo da informática, por exemplo, porém, nem sempre a gente usa essa base 10. Às vezes a gente usa outras bases. A gente usa, por exemplo, a base 2. E aí, ao invés de ter 10 dígitos, nós teremos apenas 2. O 0 e o 1. Olha que interessante. Se eu estivesse falando da base 5, vou especular. Eu resolvi o problema, agora o problema está na base 5. Se disserem para você, a base é 5, significa que você só vai poder usar 5 dígitos. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. De novo, 0, 1, 2, 3 e 4. E que ao invés de usar potências de 10, você vai ter que usar potências de 5 para expressar esse mesmo número. Tudo bem? Eu sei que no primeiro momento esse conceito pode flutuar um pouco, a gente pode pensar assim, isso não parece fazer muito sentido, só não faz muito sentido porque você está muito acostumado com as potências de 10. Tá bom? Isso eu faço muita questão de frisar. Isso é natural para todo mundo. 3.000 mais 4 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 2 vezes 1. Agora, se eu, por exemplo, escrevo para você um número, olha que interessante isso aqui, se eu escrevo um número n e coloco aqui embaixo entre parênteses 5, digo, este número n está representado na base 5, tudo bem? E digo que esse número é 324. 324 é a expressão desse número na base 5. Então, observa e respira fundo. Isso aqui não é 324. Seria 324, ou seja, 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades, se nós estivéssemos falando na base 10. Mas se aqui nós não estamos falando na base 10, nós vamos ter que dizer que esse 324 aqui, na verdade, é igual ao produto do 3 por uma potência de 5, do 2 por outra potência de 5 e do 4 por uma última potência de 5. Certo? O que vocês têm que saber é que essa última potência, a que vai aparecer sempre mais à direita, sempre terá expoente 0. Tudo bem? O que significa na prática que esse 4 aqui estará amarrado ao 5 na 0, esse 2 aqui estará amarrado a 5 na primeira potência e esse 3 aqui estará amarrado a 5 ao quadrado. Em última análise, quando você escreve esse número n na base 5 e revela ele como 3, 2, 4, isso aqui será, na verdade, 3 vezes 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5 na primeira potência, mais 4 vezes 5 na zero. Mas por que 5? Porque eu escolhi base 5, eu podia ter escolhido base 6, e aí eu usaria potências de 6, eu podia ter usado base 8, e aí eu usaria potências de 8, eu poderia ter usado base 10, e aí usaria potências de 10. Observem, porém, que quando eu falo em base 10, eu tenho 10 dígitos. E os 10 dígitos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dá para entender? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não são 10 dígitos, de fato. Ou seja, o número de dígitos com que você vai poder trabalhar sempre vai ser igual à base. A base com que você estiver falando, independente dessa base ser 2, 3, 5, 10 ou qualquer outro valor. Então, se eu quiser passar esse número de base 5 para base 10,
eu posso reescrever ele como, olha que interessante, 3 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 3, 75. 5 na primeira potência é 5, vezes 2 dá 10. 5 na zero é 1, vezes 4 dá 4. O que significa que esse número n que eu expressei na base 5 como 324 equivale a 75 mais 10, 85 mais 4, 89. Só que esse 89 aqui é a expressão do número n na base 10. E aí é 89 mesmo, 8 dezenas e 9 unidades. Observa que interessante, porém, escrever 89 na base 10 é a mesma coisa que escrever 324 na base 5. E aí é normal o nosso cérebro dar uma travadinha no primeiro momento. Mas vocês vão perceber, pelo que eu vou fazer para resolver essa questão do IME, que isso aqui está longe de ser um problema terrível, incontornável, muito pelo contrário. Olha que interessante a questão do IME, certo? O que eu quero que vocês se agarrem agora, na ideia de que se eu expressar um número em uma certa base x, então a potência de x que estará mais à direita na expressão desse número será x elevado na zero. E a partir daí, quando eu me desloco da direita para a esquerda, eu faço os expoentes irem ganhando uma unidade de cada vez. Tudo bem? Sob controle? Então, olha só. Seja x um número natural maior que 2, primeira colocação importante desse problema, seja x um número natural maior que 2, já vou deixar especificado aqui, x pertence ao conjunto dos números naturais e x é maior que 2. As duas condições são verdadeiras. A representação de um numeral n na base x é 1041. n na base x é 1041. E a representação desse mesmo número n na base x menos 1 é 1431. n na base x menos 1 é igual a 1431. Então, a sua representação na base binária, em outras palavras, dadas essas duas informações, o que eu quero é saber de vocês qual é a representação do número n na base 2. Quando eu falo 2, base binária é sinônimo de base 2. Faz sentido? Tudo uma boa. Então, olha só. Quando eu olho para n expresso na base x e encontro 1041, eu tenho que enxergar esse 1, esse 0, esse 4 e esse 1, cada um deles respectivamente encostado em uma potência da base em questão. Em uma potência da base que, portanto, vale x e que bem à direita ele estará revelado na forma x elevado na 0. Tá bom? Isso é o importante da gente entender. O número n na base x, que vale 1041, vou expressar ele aqui para vocês, n na base x que vale 1041, como nós o leríamos se estivéssemos falando na base 10, vai me permitir fazer uma associação importante aqui. Observa, esse 1, esse 0, esse 4 e esse 1 estarão, cada um deles respectivamente, associados a uma potência de base x, porque afinal de contas x é a base que foi dada como base de referência para esse valor na expressão desse número n. Bem à direita vocês vão ter x na zero, em seguida vocês vão ter x na primeira potência, depois x quadrado, depois x ao cubo. O que me autoriza, olha que legal isso aqui, o que me autoriza a escrever esse número aqui como 1 vezes x ao cubo. 1 vezes x ao cubo. Em seguida, mais 0 vezes x quadrado. E eu não sei quem é esse x, hein? Uma das minhas missões é descobrir quanto vale esse x. Em seguida, 4 vezes x na primeira potência, que vai ficar 4x, mas por enquanto eu vou deixar indicado o expoente. E finalmente vocês vão ter aqui 1 vezes x na zero, mais 1 vezes x na zero. Beleza? Observe que tem muita sujeira aqui, a gente não precisa expressar tantos coeficientes, expoentes zero, coeficientes nulos, coisas do gênero, a gente pode dar uma melhorada nessa expressão e reescrever ela assim, ó, 1 vezes x ao cubo é o próprio x ao cubo. Tá bom? Aqui eu tenho 0 vezes x ao quadrado, não precisa aparecer, morreu. Aqui eu tenho 4 vezes x na primeira potência, eu tenho mais 4 vezes x, 4x.
E finalmente aqui eu tenho 1 vezes x na zero. Ora, x na zero é 1. Certo? Então isso aqui é 1 vezes 1, que dá o próprio 1 mais 1. Tudo bem? Significa dizer, portanto, que 1041 expresso na base x é equivalente ao resultado numérico da expressão x ao cubo mais 4x mais 1. Vou deixar isso guardado, daqui a pouco eu volto para isso, mas antes, eu vou para a segunda parte. Este mesmo número n, observe, é o mesmo número n, isso é muito importante. Esse mesmo número n, expresso na base x menos 1, resulta em 1431. Tá bom? Observa que a base agora não é mais x. A base é x menos 1, o que significa que cada um dos dígitos que vocês estão vendo aqui estará associado a uma potência de x menos 1. Começando pela direita, para não atrapalhar ninguém, deixa eu apagar aqui para ficar mais elegante. Aqui na direita eu vou ter x menos 1 elevado na zero. Em seguida eu vou ter x menos 1 elevado na primeira potência. Depois eu vou ter x menos 1 elevado ao quadrado e por último eu vou ter x menos 1 elevado ao cubo. É o mesmo princípio. Só que ao invés de usar a base x, dessa vez eu vou usar a base x menos 1. E aí, se eu usar a base x menos 1, eu vou transformar esse 1431 em uma soma de produtos de cada dígito pela sua potência correspondente. E daí eu vou sair com 1 vezes x menos 1 ao cubo. Em seguida, mais 4 vezes x menos 1 ao quadrado. Na sequência, 3 vezes x menos 1 na primeira potência, e finalmente mais uma vez x menos 1 na zero. Muito bem. Muita calma nessa hora, porque eu tenho uma expansão cuidadosa para fazer agora. Esse 1 não precisa aparecer. Afinal de contas, coeficiente 1. Aqui, x menos 1 ao cubo, eu vou expandir, levando em consideração que essa questão é do ITA, e levando em consideração que quem se prepara para a escola militar normalmente expande binômios de expoente 3. Expande cubos com facilidade. Certo? O que a gente faz, na verdade, é o cubo do primeiro, depois 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, depois 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, por último, o segundo ao cubo. Tá bom? A expansão disso não é difícil. Se eu tenho a mais b elevado ao cubo, isso aqui vai ser a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. E aí aqui levando em consideração, muito importante, levando em consideração que o primeiro e o segundo têm sinais contrários, eu tenho que levar isso em consideração também na hora de realizar a minha expansão. Mas isso não é assunto da resolução dessa questão, isso é assunto de produtos notáveis, isso é assunto introdutório de matemática básica, e se você levantar a bola para passar, né, em uma faculdade, uma universidade, ou para ir bem numa prova de escola militar, você vai precisar saber essas coisinhas. Então aqui nesse caso a gente vai ter cubo do primeiro, x ao cubo. O cubo do segundo menos 1 elevado ao cubo, menos com menos vai dar menos. Então aqui eu vou ter menos 1. Certo? Em seguida, eu vou ter mais 4, que multiplica. Aí um produto notável simples agora. X menos 1 ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo, mais 1. Beleza? Na sequência, já vou aplicar a propriedade distributiva aqui. O 3 vai multiplicar o x, vai multiplicar o menos 1. Certo? O velho chuveirinho. Esses dias eu vi o pessoal se queixando de falar chuveirinho. Qual é o problema de falar chuveirinho? Tu pode saber que é chuveirinho, sinônimo de aplicação da propriedade distributiva da multiplicação. Por que as pessoas pegam esse ranço, cara? Eu não entendo. 3 vezes x fica mais 3x. Mais 3x. 3 vezes menos 1 fica menos 3. Menos 3. E por último, lá na direita, observa, x menos 1 elevado na zero, vai dar 1 de novo, 1 vezes 1 fica o próprio 1 mais 1. Mais 1. Tá bom? Muito bem. Antes mesmo de juntar termos semelhantes aqui na minha expressão,
Eu vou copiar isso aqui, x ao cubo menos 3x quadrado mais 3x menos 1, mais 3x menos 1. Agora eu vou de novo aplicar a propriedade distributiva aqui, dele chuveirote, ó, tá aqui, 1, 2, 3, aplicando a propriedade distributiva. Eu vou escrever 4 vezes x quadrado, 4x quadrado, depois 4 vezes menos 2x fica menos 8x, depois 4 vezes 1 fica mais 4, tudo isso mais 3x, menos 3, mais 1. E agora sim eu vou juntar os termos semelhantes. Lembrando sempre que o que eu estou fazendo aqui é expressando o número 1431 na base x menos 1. Então só tem um x ao cubo aqui. Ele fica quietinho aqui na dele, x ao cubo. Tá bom? Em seguida, quem eu tenho de segundo grau? Menos 3x quadrado mais 4x quadrado. Isso aqui vai dar mais x ao quadrado. Só x ao quadrado. Em seguida, termos de primeiro grau. Termos de grau 1. Eu tenho 3x, menos 8x dá menos 5x, mais 3x dá menos 2x. Tudo bem? De novo, então, 3x, aqui fica menos 5x, aqui fica menos 2x. E por último, os termos independentes. Observa que aqui eu tenho menos 1, eu posso cancelar com mais 1 lá na ponta direita. E aí em seguida eu vou ter, aqui já foi todo mundo, aqui já foi todo mundo, mais 4, menos 3, que dá mais 1. Muito bem, mais 4, menos 3, que dá mais 1. Tudo certo? Observem comigo que esse polinômio a que eu cheguei aqui, quando eu fiz essa expansão, quando eu revelei o número n na notação expandida com base x igual a 1041, esse aqui é o meu número n original. É o número que eu pretendo conseguir revelar na base 2, na sua expressão binária. E esse que vocês acabaram de encontrar aqui também, observa, esse também é meu número n. Só que ele começou expresso numa base diferente, ele começou expresso na base x menos 1 e não na base x, mas o número n é o mesmo. E o que eu quero é que vocês percebam que, como nós estamos falando do mesmo x, eis que nesse momento esse problema se transforma meio que magicamente, meio que milagrosamente, em um problema de identidade polinomial. Se esse número n é igual a x ao cubo mais 4x mais 1, e esse mesmo número n pode ser expresso como x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1. Então é sinal de que eu posso conectar essas duas pontas aqui e dizer que x ao cubo mais 4x mais 1 é sinônimo de x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1. Esses dois polinômios são idênticos, porque afinal de contas eles representam o mesmo número n. Não é lindo isso aqui? Pelo amor de Deus! Me digam que vocês concordam que isso aqui é muito lindo. Gente do céu! Há quem diga que botânica é mais legal que isso. Pelo amor de Deus! O que vocês andam bebendo, pessoas das biológicas? Olha aqui, ó. Nesse momento, como eu falei para vocês, eu dou uma limpada no meu quadro e deixo só o que interessa. Só o que interessa. O que interessa é aqui. Essa expressão é igual àquela expressão que está lá em cima. E, consequentemente, eu posso escrever x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1 como sinônimo de x ao cubo mais 4x mais 1. Que beleza! Nesse momento a pessoa pensa assim, vou ter que achar as raízes do polinômio de terceiro grau. Não, nada disso. Porque tem x ao cubo na esquerda, tem x ao cubo na direita também. A gente já pode cancelar. E aliás, tem mais 1 na esquerda, tem mais 1 na direita também. A gente já pode cancelar. E agora a gente pode pegar esse x quadrado que está sozinho aqui, x quadrado, deixar o menos 2x aqui encostado nele, passar o 4x para a esquerda de sinal trocado, menos 4x, e igualar tudo isso a zero, porque não sobrou ninguém à direita da igualdade. E aí você vê que não só você não vai ter que resolver uma equação de terceiro grau, como também você não vai precisar de Bhaskara para resolver essa de segunda aqui. Amiga da gurizada, x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Observa que não tem termo independente. Podemos colocar o x em evidência, escrever x que multiplica x menos 6 igual a zero. E daqui a gente observa os dois valores de x. Quando é que esse produto aqui se anula? Olha, esse produto se anula ou quando x vale zero,
ou quando x menos 6 vale zero. Em outras palavras, isso equivale a dizer que as duas raízes dessa equação aqui são x igual a zero ou x igual a 6. Detalhe, está escrito lá no início, lembra? Lembra que está escrito lá no início? Essas coisas normalmente têm serventia em escola militar. Está escrito x é natural e maior que 2. Se o x é maior que 2, nesse momento nós acabamos de descartar o x igual a zero. Ele não é o valor que nos interessa. O valor que nos interessa é exclusivamente o x igual a 6. Por que é importante nós termos encontrado o x igual a 6? Porque agora, gente, finalmente, sabendo que o x vale 6, a gente tem como calcular o valor de n. Tá vendo só? N é igual ao cubo do x mais 4 vezes o x mais 1. E agora eu sabendo que o x é igual a 6, posso simplesmente dizer para vocês, vou apagar essa de baixo, que eu não vou mais precisar dela, posso dizer para vocês que o meu n vai ser igual, deixa eu apontar para cá, aqui assim, que o meu n vai ser igual, vou pegar essa cor aqui para ficar elegante, que o meu n vai ser igual a 6 ao cubo, mais 4 vezes 6, mais 1, 6 ao cubo, mais 4 vezes 6, mais 1. O meu n, então, portanto, vale 6 ao cubo, 216, mais 4 vezes 6, 24, mais 1. O meu n vale 241. Observa que esse 241 está expresso, gente, na nossa boa e velha base 10. Isso é importante. A base em que o nosso cérebro costuma funcionar naturalmente. Claro que isso é o privilégio daqueles de nós cujo cérebro funciona. Mas a base em que o nosso cérebro costuma funcionar normalmente é a base 10. Tudo bem? Então todas essas contas que eu fiz aqui, descobrindo x igual a 6, colocando ele aqui, substituindo, serviram para que eu descobrisse que o número n em questão é o 241. Só que isso não é tudo. Vocês veem que a questão do n, né? Só termina quando acaba. Eu preciso agora determinar a expressão desse número na base binária, ou seja, na base 2, certo? Existem duas formas prevalentes de fazer isso, tá? Predominantes de fazer isso. A primeira delas é a seguinte, seguimos apagando aqui, fazendo e apagando. Tradição de questão de escola militar, quadro pequeno, é isso aí, tá? A gente vai fazendo e apagando, fazendo e resgatando a área do quadro, tá bom? Eu posso pegar as potências de 2 e enumerar. 2 na 0, 2 na primeira potência, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 2 na sétima. Vamos até 2 na oitava aqui. Vocês vão ver que, na verdade, eu podia, pelas alternativas, já inferir que eu não vou precisar ir até o 2 na oitava, tá? Porque todas as alternativas, vocês estão vendo, têm 8 dígitos. Se elas têm 8 dígitos, você lembra que o dígito da direita está associado à potência de expoente 0, é porque os expoentes da direita para a esquerda vão começar em 0 e vão terminar em 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para fechar 8 dígitos. Tudo bem? Então, teoricamente, eu não vou precisar do 2 na oitava, mas eu quero que vocês cheguem a essa conclusão junto comigo. Então, 2 na 0 é 1, 2 na primeira potência é 2, agora vai dobrando. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, certo? Você vai olhar para essa lista, isso aqui é para entender, tá? Depois a gente mecaniza o processo, fica bem fácil da gente fazer conversão, aliás, não só para a base 2, mas também para qualquer base. Você vai olhar para essa lista aqui e tentar identificar qual é o maior valor à direita, ou seja, qual é a maior potência de 2 dessa lista que cabe dentro do 241. Tudo bem? Eu tenho certeza que você já acertou. Não vai ser o 256, 256 é maior que 241. Então, 256 não nos serve. Mas o 128 serve, certo? O 128 serve. O que significa que aqui dentro do 241, eu tenho uma vez 128. Tudo bem? Escreve assim. Observe que agora a gente está fazendo a reconstrução. De trás para frente a gente está, de certa forma, reconstruindo, fazendo uma engenharia reversa da linha de raciocínio que nos trouxe até aqui. Então, uma vez 128, beleza. Quando eu tiro 128 do 241, o que acontece com ele? 241 menos 128. Quando eu tiro 128 do
241. Observa bem, isso aqui vai ser aqui 4 vai ficar 3, 11 menos 8, 3, 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1, vai ficar 113, certo? Vai ficar 113. Pergunto para vocês agora, já que o 241 não é mais a nossa referência, nós já tiramos 128 unidades nele e restaram 113. Agora continua comigo, de baixo para cima. O 64 cabe no 113? A resposta é sim, ele cabe no 113. Então aqui na notação expandida você vai escrever assim, mais 1 vezes 64. 128 mais 64 dá 192, que ainda não é o suficiente para a gente chegar em 241, e você já deve ter entendido qual é a jogada. A jogada é usar potências de 2 para construir este valor, a partir de produtos de dígitos por valores, de dígitos por potências, pelos resultados das potências de 2 nesse caso. 64 é o valor que eu vou tirar do 113 agora, menos 64, tá certo? Aqui vai ficar 0, 13 menos 4, 9, aqui vai ficar 10 menos 6, 4, certo? 64, subtraído do 113, resultou em 49. Observa que o 2 na sétima eu usei 128, o 2 na sexta eu usei também 64, certo? Agora eu vou para 2 na quinta. 2 na quinta continua cabendo aqui no 49? A resposta é sim, você vai escrever uma vez 32. Tudo bem? Vai subtrair 32 do 49, 9 menos 2 dá 7, 4 menos 3 dá 1, certinho? Vai chegar à conclusão comigo de que sim, você usou o 2 na quinta na composição desse número. Estamos no 17. Potência 2 na quarta é igual a 16. Ali, quase justinho, mas cabe. O 2 na quarta ainda cabe no 17. Você vai escrever aqui, portanto, mais 1 vezes 16. Em outras palavras, gente, vocês estão expressando o número 241 como uma soma de potências de 2. Porque, afinal de contas, dessa vez a base é 2. Nesse momento, você chega à conclusão de que, subtraindo 16 unidades do 17, o resultado é 1. E aí você vai para a próxima pergunta agora, o 8. O 8 cabe no 1? Naturalmente, o 8 não cabe no 1. Se o 8 não cabe no 1, aqui você vai escrever assim, ó, 0 vezes 8. Ou seja, o 8 eu não vou usar, por isso que o coeficiente é 0. O 16 eu usei, por isso que o coeficiente foi 1. 32 eu usei, por isso que o coeficiente foi 1. 64 eu usei, por isso que o coeficiente foi 1. Ou seja, quem você usa tem coeficiente 1, quem você não usa tem coeficiente 0. Simples assim. Muito bem, o próximo, 4. 4 cabe no 1? Também não cabe. Você vai escrever mais 0 vezes 4. Na sequência, o 2 também não cabe no 1. O 2 também não cabe no 1. Você vai escrever mais 0 vezes 2. E, finalmente, naturalmente, o 1 cabe nele mesmo. O 1 cabe nele mesmo. Se o 1 cabe nele mesmo, você vai escrever aqui, deixa eu colocar esse 1 aqui mais para cima para ficar mais elegante, mais 1 vezes 1. Vocês devem estar pensando assim, meu Deus, por que essa maçaroca toda? Sabe por quê? Porque agora, prepara para o momento. É o momento. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. Cata agora todos os coeficientes que apareceram antes das respectivas potências de 2 e escreve o número resultante. O número resultante é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Sabe quem é esse número que eu acabei de escrever? É nada mais, nada menos do que o número n na base 2. Exatamente o que está sendo perguntado, e se você olhar entre as 5 alternativas nesse momento, você vai perceber que nós estamos diante. Você vai perceber que nós estamos diante da resposta que você encontra na letra E, Equador. Na letra E, Equador. É ou não é uma questão muito linda e muito maravilhosa, minhas amigas, meus amigos? Eu particularmente fico muito feliz, fico até meio emocionado quando eu vejo uma questão
tão bacana. Vocês observem que isso, gente, por incrível que pareça, esse processo que eu coloquei em prática aqui é exatamente o mesmo processo que o nosso cérebro coloca em prática muito rapidamente, na velocidade da luz, toda vez que nós lemos um número. Simples assim. Quando eu leio 485, o meu cérebro faz assim, 4 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 5 vezes 1. O meu cérebro faz 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 na primeira, mais 1 vezes 10 na zero. O meu cérebro faz isso. Só que ele faz isso com base 10 muito rápido, porque ele está muito acostumado a usar base 10. O que eu fiz aqui foi exatamente a mesma coisa. Eu peguei o 241 e transformei em 1 vezes 2 na sétima, mais 1 vezes 2 na sexta, mais 1 vezes 2 na quinta, mais 1 vezes 2 na quarta, mais 0 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 quadrado, mais 0 vezes 2 na primeira potência, mais 1 vezes 2 na zero. E, portanto, na prática, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que nós sempre fazemos toda vez que nós lemos um número qualquer, certo? Mas eu quero dar uma dica adicional para você, essa dica aqui é bacana. Eu aprendi lá na Faculdade de Ciência da Computação, tá? E eu não vou entrar no mérito de por que essa dica funciona, tá? Eu só vou dizer para vocês que funciona. E vocês vão entender rapidinho onde eu quero chegar. E, aliás, não só isso, vão entender também que a gente podia ter chegado nessa resposta, na resposta dessa questão, muito rápido. Você vai pegar o número em questão, o número é 241, certo? O 241. E vai dividir por 2. Por 2. Por quê? Porque a base é 2. Vai dividir pelo número que representa a sua base. Tá bom? Quando eu divido 241 por 2, eu não vou fazer a divisão aqui uma por uma, né? Eu vou pensar assim, 241 é ímpar. O primeiro par anterior é 240, divide por 2 dá 120. Certo? 120 vezes 2, 240, fica 1. Tá bom? Beleza? Muito bem. Repete o processo agora com um novo quociente. 120 divide por 2. 120 divide por 2 dá 60. 60 vezes 2, 120. E o resto é 0. Vocês já entenderam qual é a jogada. Eu vou repetir esse processo até terminar. 60 divide por 2. 60 divide por 2 dá 30. 30 vezes 2, perdão, aqui vai ficar 60. 60 menos 60, 0. Divide por 2 de novo. 30 divide por 2. Dá 15. 15 vezes 2 dá 30. Aqui é 0. Na sequência, mais uma vez. 15 divide por 2. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14 dá 1. Mais uma vez. 7 divide por 2. 7 divide por 2. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 dá 1. 3 divide por 2, 3 divide por 2, certo? 3 divide por 2, 2 divide por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2, aqui 3 menos 2 dá 1, 3 menos 2 dá 1, certo? Muito bem. E finalmente, 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, aqui na finaleira. Ora, é isso mesmo? Opa, deixa eu ver uma coisa aqui, 3 dividido por 2 dá 1, dividido por 2, é isso aí? É isso aí. Aliás, não precisa. Essa última divisão eu que atrapalhei. Não precisa dessa última divisão. Certo? Por quê? Porque você vai interromper esse processo aqui quando esse resultado aqui, uma vez realizada essa divisão por potências ou por uma sucessão de números iguais a 2, você vai interromper isso aqui quando você chegar no último número, que poderá ser um 1 ou poderá ser um 0. Certo isso? Poderá ser o número 1 ou poderá ser o número 0. Observe que nesse momento, na hora em que você vai reconstruir o número em questão, tá certo? Aliás, dá até para fazer, eu que estou mentindo para vocês, dá até para fazer, vou fazer assim para que vocês fiquem só com os restos, tá? 1 divide por 2, o 2 não cabe nenhuma vez no 1, 0 vezes, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, e aí 1 menos 0 vai dar 1, isso, vai ficar mais elegante aí. Eu lembro que essa última etapa aí a gente fazia a partir da observação do resultado 1 ou do resultado 0 para ganhar tempo lá na computação. Mas agora eu me dei conta de que fica mais simples se vocês olharem simplesmente para essa sequência aqui, de trás para frente. Observe os números que apareceram nos restos das divisões. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Larguei vocês. Vocês estão vendo só? Não é lindo isso? Não é maravilhoso?
Você realiza uma sucessão de divisões e considera a sequência de restos de trás para frente como sendo representativa do número em questão. E por que eu disse para vocês que se nós tivéssemos feito assim, nós não precisaríamos sequer ter completado essa sequência de divisões por 2, certo? Porque você sabe que quando você, olha bem, tá? Quando você começa a realizar essas divisões, tá certo? Esse 1 aqui vai estar associado ao 2 na 0. Esse 0 aqui vai estar associado a 2 na primeira potência. Esse aqui vai estar associado a 2 ao quadrado. E eu nem preciso falar dos outros, porque eu quero que vocês entendam que esse 2 na 0 aqui vai ser o último da minha lista. E esse 2 na primeira potência aqui vai ser o penúltimo da lista. Certo? Vai ser o penúltimo dígito, na expressão do meu número. E eu nem preciso me preocupar com o 2 ao quadrado. Eu só preciso olhar para as 5 alternativas agora e perceber, entre as 5 alternativas, qual delas, ou quais delas, tem o número 1 como último dígito e o número 0 como penúltimo dígito. Entenderam onde eu quis chegar? No momento que você se dá conta de que o 1 vai ser o último dígito e o 0 vai ser o penúltimo dígito, não tem alternativa à exceção da letra E, Equador. É a única que tem 1 no último dígito e 0 no penúltimo dígito. Portanto, a gente poderia ter chegado a essa conclusão ainda mais rápido, certo? Se você está assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação, tá bom?